Olá, muito boa noite a todos. Queremos agradecer aos organizadores pelo apoio e suporte para que esse momento de fato viesse a acontecer. Nossos agradecimentos a todos que já estão conectados conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito grato. Atividade física de baixo impacto para melhoria cardiorrespiratória, equilíbrio mental e aumento da imunidade. Esse é o tema da nossa conversa a partir de agora. Estaremos interagindo a respeito desse tema tão importante, de grande interesse para todos nós. Para falarmos desse tema, nós convidamos a professora Graça Lima, professora de Educação Física, e o estudante de Educação Física, o Bruno Oliveira. A live terá dois momentos. Nesse primeiro momento, nós iremos conversar a respeito do tema com a professora Graça Lima. Estamos no aguardo da professora Graça Lima para que nós possamos iniciar, interagirmos sobre esse tema a prática de exercícios físicos de baixo impacto. Estamos no aguardo da nossa convidada, de uma das nossas convidados, que é a professora Graça Lima. Professora Graça Lima, estamos no seu aguardo para que nós possamos iniciar a nossa conversa. A professora Graça Lima, ela é professora de Educação Física pela Rede Estadual de Ensino na EREM Conde Pereira Carneiro. Ela é graduada e pós-graduada pela Universidade de Pernambuco, UPE. Estamos no aguardo da nossa convidada para junto nós interagirmos. Professora Graça Lima, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Okay. Com os seus cumprimentos iniciais. Okay. Fica à vontade. Boa noite, eu me chamo Maria das Graças Chagas Lima, né? Trabalho formada em Educação Física, tenho especialização em Educação Física Escolar pela UPE, tanto a graduação como a pós-graduação, e estamos aqui para discutirmos um tema muito atual, né, que o pessoal está falando muito sobre atividade física, né, nesse tempo de pandemia. E eu trabalho na EREM Conde Pereira Carneiro, lá eu estou há 32 anos. E no Estado vou fazer 40 anos já que trabalho no Estado, e continuo trabalhando porque gosto muito do que faço, né, tenho prazer no que faço, e a gente também está com um projeto em cima da atividade física de baixo impacto para a melhoria cardiorrespiratória, equilíbrio mental e aumento da imunidade. Ok? Certo. Professora Graça Lima. Pois não. Se trata de um projeto multidisciplinar, é isso? É interdisciplinar. Interdisciplinar. Aí, certo. Eu gostaria, para iniciarmos a nossa conversa em torno desse tema, que a senhora trouxesse para nós uma breve introdução sobre esse projeto, sobre esse tema tão importante. Olha, nós sabemos que o exercício físico naturalmente possui um poder múltiplo e benéfico, né, para toda a população, independente de faixa etária, né?
Exercícios leves e moderados, eles melhoram muito a saúde cardiorrespiratória, cardiovascular, porque reduzem a frequência cardíaca de repouso, né? Quando praticado com frequência. Reduz os lipídios sanguíneos, né? Que diminui o risco de sobrepeso e de obesidade, que é muito importante. E melhora a circulação, reduzindo a glicemia, nutrindo melhor as células e proporcionando uma melhor saúde cardíaca, né? Por isso que eu digo, muitas meninas se cuidem para quando estão jovens, melhorar a sua saúde cardiorrespiratória, cardiovascular, porque quando chega mais lá adiante, já está bem trabalhado, né? Então, o indivíduo, quando se exercita para melhorar a circulação, diminui os índices de dor de cabeça, enxaqueca, melhora o intestino e produz uma substância chamada serotonina. Eu falo muito para os meninos, né, que é responsável pelo bem-estar físico e mental. Eu digo, olha, pratique atividade física que melhora seu humor, seu bem-estar, sua alegria, né? E com uma boa circulação e saúde mental, a tendência de melhorar a imunidade é ampla, né? Você fazendo atividade física melhora também sua imunidade, né? Então, uma mente sã aumenta a possibilidade de ter um corpo são, né? Então, os exercícios regulares melhoram a imunidade por estimular o aumento das imunoglobulinas, são células importantes do nosso sistema de proteção. Então, se você juntar os três fatores, saúde cardiovascular, saúde mental e aumento da imunidade, você está bem, né, para conduzir sua vida aí, né? Você não pode ficar parado. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão acomodadas e estão ficando com sobrepeso, né? Então, quando eu entro em contato com meus alunos, eu digo sempre, pratiquem, eles fazem exercício em casa, né? Pegam pesos com alimento e se movimentam, né? E quando esse projeto que nós fizemos, eles fizeram a pesquisa e depois fizeram um vídeo. Eu estou trabalhando com um segundo ano e um terceiro. Interdisciplinar no segundo ano com professor de física e no terceiro ano com a professora de inglês. Então, nós fizemos a junção e fizemos um sobretema, né? Outro tema, um subtema. E a gente está trabalhando com os meninos. Eles fizeram, por sinal, uns vídeos, né? Baseados nas atividades que eles podem fazer em casa. Já que não pode sair para ir para o parque, né, se exercitar, eles estão fazendo em casa, utilizando os materiais de casa mesmo, né, como alimento, balde, pezinho de areia que eles fizeram, e assim estão se movimentando. Ótimo. Okay. Professora Graça, qual a importância da prática de exercício, do exercício de baixo impacto para as pessoas idosas? O exercício de baixo impacto, né? As práticas de exercício de baixo impacto para pessoas idosas, eles ajudam a melhorar a saúde do coração, né, a circulação, e auxiliam no funcionamento dos pulmões e do sistema respiratório. Aí eles podem fazer caminhadas, hidroginástica, yoga, pilates, que isso, alongamento, que ajuda muito na saúde deles, né? Porque eles têm que ter um acompanhamento, que eles não podem ficar parados, né? Então, tem que ter um acompanhamento de um profissional de educação física e também ter acompanhamento médico, né? Tem gente mais idosa, os idosos têm que ter acompanhamento médico. Ok. Pois não. Vamos para mais uma pergunta. Como a atividade física de baixo impacto atua no equilíbrio mental e aumento da imunidade do indivíduo? Como é que isso acontece? Quando ele se exercita, ele melhora a sua circulação, né? Aí diminui os índices de dores de cabeça, de enxaqueca, melhora o seu intestino, né? Produz uma substância chamada serotonina, que é uma substância que melhora o seu bem-estar físico e mental. Então, com a boa circulação, a tendência é melhorar a imunidade, né? Que a prática regular de exercícios estimula o sistema imunológico e libera substâncias anti-inflamatórias. Por isso que a pessoa tem que fazer atividade física, não pode ficar parado, porque senão ele vai ficar com problemas de circulação, pode ficar com glicose por causa do sobrepeso. Isso tudo vai acarretando vários motivos, né, para a pessoa adoecer. De uma forma mais clara, o que são exercícios de baixo impacto? Exercícios físicos de baixo impacto? São exercícios que você
não precisa fazer com muita... Não precisa ser um exercício de alta frequência, né? Cardíaco. Você pode começar fazendo alongamento, fazendo uma caminhada leve, entendeu? E tem uns localizados também que pode fazer um pouquinho de abdominal, flexões para aumentar a sua flexibilidade. Começando devagar para poder, né, ter uma boa qualidade de vida. Existe algum local específico para a prática desses exercícios? Olha, em tempo de pandemia, ninguém pode estar saindo. Ela pode fazer, o idoso ou a pessoa mesmo em casa, né? Pode fazer em casa. Se tiver um quintal, pode fazer uma caminhada no quintal. Pode aproveitar o espaço da sala, botar um colchonete, fazer alongamento sentado, fazer flexões, abdominal se conseguir fazer, né? Porque tem gente que consegue ainda bem, né? Apesar da idade. E a juventude está fazendo aí, foi localizada, utilizando seu próprio peso do corpo, né? Sua massa muscular, você faz saltitos, faz alongamento, flexões. É isso aí. A pessoa tem que se movimentar. Um indivíduo que tem doenças crônicas, existe alguma... É possível ele praticar esse tipo de exercício? Olha, se ele tiver um acompanhamento de um médico e um profissional de educação física, né? Ele pode fazer, dependendo da situação dele, né? Se ele não tiver mobilidade reduzida, ele pode fazer. Ele tendo, por exemplo, tem gente que tem... A minha sogra mesmo tem problema de diabetes. A gente faz com que ela caminhe um pouco, né? Para poder ativar a circulação. Ela gosta muito de ficar sentada. Pode fazer, porque ela tem acompanhamento médico. Uma alimentação balanceada é muito importante para você ter saúde. Você tem que ter uma alimentação boa, né? Se alimentando bem, com as proteínas, carboidratos na medida certa. Frutas, verduras, legumes. Eu digo sempre que tem que se alimentar bem para poder você conseguir fazer as atividades. Chegou uma pergunta aqui. Em tempos de pandemia, né, considerando o período de pandemia, qual exercício de baixo impacto pode ser realizado em casa? Né? Hoje tudo é em casa, né? Considerando aí esse período de pandemia. Você pode fazer uma ginástica localizada, assim, alongamento, né, de braço, alongamento de tronco, braço, e pode fazer abdominal também. Agora, se você tem que fazer isso tudo com um tempo devagar, né? Porque não pode fazer uma coisa que seja muito rápida, porque senão vai acelerar muito o metabolismo, né? Aí você pode fazer as localizadas todas, de braço, de tronco, de perna. Se puder fazer agachamento, utilizando o seu próprio peso para trabalhar a musculatura das pernas, entendeu? É muito fácil fazer. Em vez de estar caminhando na rua, você faz seu aquecimento em casa, polichinelo, saltito, e fazendo as coisas devagar. Só não pode ficar parado. Ok. Para o idoso, professora Graça Lima, quais são os exercícios de baixo impacto mais utilizados? Para o idoso. Para o idoso. Então, o idoso pode fazer atividades de caminhada, pode fazer uma yoga, certo? Pode fazer pilates, tudo direcionado para a terceira idade, para o idoso, né? Tem gente que faz até dança de salão, né? Para a terceira idade. Então, tudo você pode fazer de acordo com o seu organismo, né? Se você não pode fazer uma atividade aeróbica de alto impacto, porque ele não vai suportar, entendeu? Certo. Considerando ainda o período de pandemia, a gente não tem como fugir dessa realidade, né? Para o idoso, não temos como fugir. Para o idoso caminhar com máscara, isso não é complicado? E qual seria a solução diante dessa situação? Se ele for caminhar na rua, não tem como fugir da máscara, né? A gente encontra muitas pessoas, quando eu vou, às vezes, caminhar com minha esposa aqui na praia, eu encontro pessoas todas de máscaras, a maioria, né? Só um ou outro que não usa. Mas tem que usar a máscara, porque em tempo de pandemia, se ele for sair para a rua, tem que usar a máscara. E ele vai ter que
se adaptar com a máscara para poder fazer a caminhada. Entendeu? Certo. Os exercícios de baixo impacto, eles podem ser realizados sem orientação médica? Olha, se a pessoa tiver um passado assim, que já tinha feito, né, o organismo esteja preparado para fazer atividade física, tudo bem, mas geralmente a gente pede que as pessoas verifiquem como está a sua saúde para poder fazer, entendeu? Não chegar aleatoriamente fazendo, né, que pode acontecer algum problema. Eu acho que seria melhor se pudesse fazer um exame clínico, né? Pelo menos um exame cardíaco, aferir pressão, essas coisas, para poder fazer uma atividade, mesmo que seja moderada, porque tem gente que tem algum problema mais sério e não sabe, né? Ainda em relação a essa questão do acompanhamento médico, para a prática do exercício físico de baixo impacto, é necessário realizar exames médicos? Eu acho que deveria fazer, porque se você vai começar a fazer uma atividade, tem gente que nunca fez atividade física, não sabe como está a sua saúde. Então, seria ideal fazer uma avaliação física e, se possível, um acompanhamento de um profissional de educação física. Certo. E para as crianças, professora Graça, quais seriam os exercícios indicados? Para a criança pode ser uma atividade mais rápida, você pode fazer brincadeiras de pega, de esconde-esconde, elas gostam de tudo, pular corda, até que para a gente também é bom, né, pular corda, que ativa muito a circulação. Eles gostam muito eu já trabalhei com criança, mas eu trabalho mais com adolescente agora, que eu só trabalho com médio. Mas quando eu trabalhei com criança, eu fazia muitas brincadeiras, várias brincadeiras na quadra, né? Brincar de esconde-esconde, brincadeira, vários tipos de brincadeiras, que corre, que pega, de agachar. Eles gostam muito, tem que ser uma coisa muito ativa para as crianças, porque eles só gostam de estar em movimento. Exato. Professora Graça Lima, nós agradecemos a sua honrosa participação conosco nessa noite, trazendo essa tão excelente informação para todos nós. Como eu já havia informado antes, a nossa live terá 2 momentos, né? Esse primeiro momento foi com a sua pessoa, extremamente importante. Pedimos que a senhora continue conosco, nos acompanhando a live, mas nós agora vamos chamar o nosso próximo convidado, onde vamos dar uma continuidade ainda com relação a esse tema e outros pontos relacionados à prática de exercícios físicos. Ok. Muito obrigada, estou aqui. Nós te agradecemos. Por nada, estou às ordens. Como já falamos, vamos agora para o segundo momento da live com o nosso segundo convidado. Vamos continuar falando sobre a prática de exercícios físicos, né? E, a princípio, retomando também esse mesmo tema com relação à prática de exercícios físicos de baixo impacto. Agora nós contamos com a presença do estudante de Educação Física do 7º período da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, o Bruno Oliveira. Boa noite, Bruno Oliveira, seja muito bem-vindo, satisfação estar conosco, recebê-lo nesse momento. Boa noite, professor. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pois não? Sou aluno do curso de Educação Física. Certo. Retomando, acredito que você estava acompanhando a fala da professora Graça, né? Retomando o tema já abordado pela professora Graça, qual é a sua opinião, a sua visão, a sua fala em relação a esse tema, que trata da prática de exercícios físicos de baixo impacto? Então, professor, eu acredito, na verdade, que para toda e qualquer atividade física a gente precisa da orientação do profissional.
além de um trabalho muito claro, né? De médico, fisioterapeuta, todos eles participam dessa construção. Então, a nossa função como profissional de educação física é não profissional da saúde. A gente trabalhar com a avaliação, com o diagnóstico e, assim, com uma intervenção. Então, como é que o médico trabalha? Você vai lá no consultório, fala que você tem, qual é o problema que você está tendo, e aí ele vai passar um remédio, uma equipe para tirar o que você tem. E o profissional da educação física é uma diferente. Que concebe a prática da educação física de baixa intensidade, o profissional da educação física pode indicar para aquele aluno, para aquele atleta, para que seja construída, de certa forma. Né? Ô, professor, está escutando bem? Deixa eu colocar o fone aqui. Pois não. Acho que vai ser preciso. Está dando para escutar melhor? Eu não estou te ouvindo bem. Está dando para escutar agora? Agora melhorou. E até porque eu estou vendo o pessoal aqui falando. E aí, pessoal, como é que tá? Tá difícil ainda? Não sei o que houve. E aí, pessoal, se a pessoa puder falar. Agora estou te ouvindo, Bruno. Tá certo? Agora melhorou? Dá prosseguimento à sua fala. Então, eu estava falando sobre o profissional da educação física ser como os outros profissionais da área da saúde. Então, assim como um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, a gente vai avaliar o nosso aluno, o nosso atleta, a gente vai ter um diagnóstico do que ele precisa e assim a gente vai fazer a nossa intervenção. Isso não é diferente nem na área da saúde, da área da prática da atividade física, da área de desempenho e também da área de escolar, por exemplo. Então, a gente vai chegar para o nosso aluno, vai fazer uma avaliação multidirecional, né? Uma avaliação com vários parâmetros. Então, eu pego aquele aluno, eu avalio como é que está o cardiorrespiratório dele, avalio como é que está a funcionalidade dele do corpo, como é que estão as articulações. Isso ele pode ter passado também por um médico. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um diagnóstico. Você precisa de tal atividade, você precisa de atividade física de baixo impacto. Talvez você possa fazer atividade física de alto impacto agora, mas isso tem que ser conversado, né, entre o aluno e o professor. De certa forma, os exercícios de baixo impacto podem ser utilizados em vários parâmetros e várias formas, né? Porque se você tem algum problema, você faz parte de algum grupo especial, você tem um sobrepeso, você é idoso, ou você ainda, né, não pode praticar por alguma lesão ou algo do tipo, uma atividade física de alto impacto, aí sim, você vai fazer uma atividade física de baixo impacto e você pode também gostar e praticar as atividades físicas de alto impacto, mas por algum motivo você não está podendo praticar. Por exemplo, eu jogo futebol fim de semana e por algum motivo eu me machuco, me lesiono, e aí eu passo muito tempo sem jogar futebol. Então, na minha volta, eu vou precisar praticar atividades físicas que não sejam de tanto impacto, entende? E aí eu vou fazer uma caminhada mais leve, vou fazer exercício para melhorar minha flexibilidade, minha mobilidade. Isso tudo vai ser visto pelo meu professor, sabe? Pelo profissional da educação física que está me acompanhando. Né? Ele vai ter essa visão. E aí que entra o pessoal da nutrição para ajudar na alimentação, entra o pessoal da fisioterapia para ajudar na minha lesão, né? Então, eu também sou atleta de atletismo, do lado da Federal e do Esporte Clube do Recife, e antes de todo e qualquer treino, a gente faz uma atividade física de baixa intensidade. A gente faz uma flexibilidade, um exercício para melhorar a mobilidade, para melhorar, assim, um exercício que não tenha tanta intensidade para ir aumentando esse nível, e quando você chegar na prática de alta intensidade, você está preparado. Então, a atividade física de baixa intensidade, ela pode servir também como um aquecimento. É isso. Acho que o profissional da educação física é que vai fazer o controle de carga, de volume, de intensidade. Às vezes você faz uma atividade física de baixo impacto e também de baixa intensidade, porque se você pode fazer algumas atividades físicas com intensidade alta, mas com impacto baixo, sabe? A natação, por exemplo, você pode dar um tiro nadando de 50 metros e vai ter uma intensidade altíssima, mas o impacto na água é menor do que no chão, então a corrida, sabe? Então é isso aí, o técnico, o treinador, o preparador físico, ele vai fazer
balancear isso para o que a pessoa precisa. Por isso é importante a participação do profissional da educação física. Excelente. Bruno, qual a importância da educação física na escola? Então, professor, eu sou aluno da licenciatura agora, né, atualmente na Universidade Federal, e a gente tem, de uns tempos para cá, na minha visão, melhorado muito a educação física escolar. A gente tem várias formas de pensar na educação física, vários pensamentos que existem, principalmente aqui em Pernambuco, que é um dos celeiros de criação da educação física escolar. E uma das formas que a gente tem de trabalho é a prática das 5 atividades, né? Dos jogos, ginástica, jogo, dança e lutas. E aí a gente dividiria esses cinco elementos de acordo com o ano e com o nível que aquele aluno está. Então, a educação física, ela, com essa base de cinco tópicos, né, de 5 pontos principais da educação física, a gente consegue construir no nosso aluno uma preparação, né, para a vida, né, a partir do pensamento crítico através do esporte, do pensamento da importância do exercício físico, né, porque o aluno que está na escola, a educação física, ela não é só jogar, não é só praticar esporte, ela também vai trazer o pensamento crítico para o aluno, sabe, professor? Então, é muito importante que a gente valorize e que nós, como professores de educação física, se valorizem, porque nosso trabalho ele é muito importante também, como qualquer outra matéria da escola. Concordo plenamente. Bruno, ainda aproveitando a sua visão de aluno, eu gostaria que você falasse qual é a sua visão em relação às universidades hoje, né, nesse período de pandemia, inclusive a Universidade Federal, né, que você faz parte, estuda, e a sua visão também em relação à prática de exercício físico, da educação física propriamente, nas escolas nesse período de pandemia. Então, professor, esse é um tema bem... Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu acho que eu estava rico, né? Mas a gente está lutando todo dia para melhorar, tanto a universidade quanto a escola. Porque algumas faculdades já até voltaram às aulas, né? A Universidade Federal, nem a UPE, que são as universidades públicas, assim, daqui de Recife, ainda não voltaram às aulas. E com razão, né? Teve um jornalista que falou algumas coisas aí sobre essa volta, que a universidade demorou um pouco até, mas a gente tem que pensar em todos os alunos que participam, né, dessa construção. Então, se eu sou um aluno que não tem uma possibilidade de internet em casa, de ter uma banda larga, uma internet boa, se eu não tenho um celular que dê para assistir às aulas, um computador, como é que eu vou acompanhar as aulas? Porque as aulas vão acontecer e acontecem de forma remota, né? Não é uma aula EAD. Então, se fosse EAD, o vídeo ficaria lá gravado, eu poderia assistir a hora que eu quisesse, né? E uma aula que é remota, ela acontece ao vivo e depois que acabou a aula, não tem como você voltar. Alguns alunos ainda não conseguem, né, ter esse acesso à internet e ao computador ou alguma forma que dê para ele assistir às aulas. E aí a Universidade Federal, que é onde eu estudo, que é o que eu sei mais ou menos, está construindo, né, agora um período 2020.3, né, tem o 2020.1, 2020.2 que era para estar acontecendo, mas não está. E agora está acontecendo um período remoto, né, que vai começar aí acho que dia 10 de agosto. E aí ela está tentando fazer de tudo para a volta dos alunos, né? E quais são as partes boas desse programa? É que se você não puder participar, tá tudo ok, você não vai perder nada. Se você puder participar, a carga horária entra no seu currículo, o que é muito bom. A Federal também está vendo a possibilidade de disponibilizar, emprestar computadores e disponibilizar dados móveis para os alunos que não puderem. Então, é uma forma que a Federal está tendo de incluir, né? Fazer a inclusão dos alunos que não podem. A gente sabe que existe isso, né? A gente não pode deixar de pensar em todo mundo. A gente tem que pensar em todo mundo que participa, né, dessa conclusão. E sobre a educação física escolar, também é outro ponto que vem sendo muito abordado, porque realmente outras matérias, né, a gente pensa que é mais fácil de fazer e ter uma prática, né, e a gente vê uma dificuldade no caso da prática da educação física escolar por não ter uma quadra ou algo do tipo, mas aí é que o professor ele tem que se reinventar, né? Ele tem que pensar em formas de
de adequar o que ele tem, né, para tentar incluir os alunos que não têm possibilidade de fazer uma atividade física em casa, e isso vai auxiliar tanto no conhecimento dele sobre a educação física, quanto na melhora do condicionamento físico dele, né? A gente sabe dos benefícios que a educação física traz para as crianças, assim como a professora Graça abordou aqui. Então, é de suma importância que a gente repense. Eu, particularmente, estava dando uma olhada em alguns projetos que estão sendo feitos, e são projetos gratuitos que estão disponíveis na internet. São e-books, eu posso chamar de e-books, eu acho. São alguns, eu não sei se o senhor conhece o Impulsiona, né? Ele disponibilizou um material online que ele dividiu assim em 8 atividades que qualquer professor de educação física pode fazer. Ele faz dar todo o direcionamento. E essas atividades, elas são bem... Deixa os alunos bem livres para fazer. Você não necessita tanto dos pais, que é um problema que está acontecendo, né? Os pais estão ficando um pouco sobrecarregados, né? E aí o professor, não me recordo, acho que é do Impulsiona, é o professor Ricardo Catunda, se eu não estou enganado. E tem outro grupo de pesquisa lá de Minas Gerais que está fazendo também todo um projeto e também está disponibilizando de graça. Se eu posso repassar para o senhor também, se eu repassar para algum seguidor que queira saber mais sobre isso. E aí eles fazem todas as atividades que a gente faria se tivesse na escola, com um cunho de fazer em casa, né? De uma forma que os pais ajudem e eles mesmos podem fazer, né? Principalmente no ensino médio. E esse grupo de Minas Gerais, ele fez algo bem completo, é algo que vai do primeiro ano até o 9º ano, contando com o ensino médio e o EJA. Então, é um material completíssimo que vai ajudar todos os professores aí que estão pesquisando sobre isso, né? Porque é uma situação complicada que a gente pode se ajudar, né? Os professores em si, para tentar construir algo que dê uma ajuda para todo mundo nesse período de pandemia. Muito bem. Considerando, voltando para a prática do exercício, né? Especificamente, e do exercício de baixo impacto, e considerando algumas perguntas que estão chegando para nós, nós temos aqui, já que a prática de exercício é tão importante nesse período de pandemia, com as proibições, como devemos realizar os exercícios? Então, a principal é a gente fazer os exercícios físicos sozinho, né? Então, atividade física e exercício físico é diferente. Então, tudo que a gente puder fazer para se movimentar, né, já vai começar sendo uma atividade física. Então, se eu estou muito parado, eu tenho que voltar de alguma forma. E voltar de forma leve é a melhor forma, sabe? Sim. E alguns grupos de treinamento já estão voltando, né, principalmente na praia, que é um mais ar livre, e as academias também, né, com a proibição de alguns maquinários, alguns maquinários que não pode ser utilizado. Então, talvez você possa, se você não puder sair de casa, continue em casa, e aí você chama algum profissional da educação física, né, entre em contato com algum profissional da educação física que possa lhe auxiliar, né, nessas atividades. E aí você pode pesquisar alguns aplicativos que tem na internet, mas a minha indicação é que você pesquise antes, né, um profissional da educação física, porque a atividade física, ela é bem... Você encontra muitos materiais na internet. Se você botar no YouTube atividade física de baixa intensidade, como caminhar de forma que lhe dê uma sobrecarga, que você consiga melhorar seu cardiorrespiratório, você vai encontrar muitas coisas. Mas será que você vai estar fazendo aquele exercício do jeito que ele é para ser feito? Então, isso pode causar algum problema. Mas, se você já tiver uma noção do que você está fazendo, né, tem alguns aplicativos que disponibilizam exercícios de baixo impacto, exercícios com impacto também, que são de grande valia. Não sei nem se eu posso fazer merchan aqui, mas tem um da Nike, que é muito interessante na Play Store, ele traz algo bem completo. Mas antes de você fazer, é interessante que você, como eu disse, faça uma avaliação física, converse com o médico, veja se está tudo certinho. Aí você entra para um programa de exercício, fala tem uma consultoria, né, uma forma também de ter esse auxílio do profissional da educação física. Ele fala uma consultoria, ele repassa o que você tem que fazer, né, durante a semana, e aí você, numa outra semana, na segunda-feira, conversa com ele, fala como foi sua fadiga, ele vai
O profissional ele vai perguntar como é que está sendo o treino, se você está se cansando muito, se você está se cansando pouco, se aquilo ali está sendo muito baixo, talvez, porque a gente sabe que para melhorar a gente precisa sobrecarregar um pouco. Então, normalmente, quando você faz academia, né, de forma correta, no outro dia você está sentindo algumas dores, e essas dores são até boas, né, chamada de dor boa, porque aquilo ali é que vai lhe aumentar a sua força, aquilo ali é que vai melhorar seu condicionamento. Só que quando depois que você está com a dor, você pode treinar de novo, tem que ter calma, né? Você tem que se alimentar direitinho para reconstruir o músculo e assim treinar de novo. E aí vai ter outra dor e assim que vai, a sobrecarga, se chama sobrecarga, que é o que a gente busca, né, no treinamento. E a melhor pessoa para fazer isso é o profissional de educação física. Maravilha. Qual o horário mais ideal, Bruno, para a prática de exercício físico? Então, professor, horário é o horário que você tiver, na verdade. O melhor horário é aquele que você tem para fazer. Então, muita gente... O ideal é que você tenha um tempo de descanso, né? Você não pode treinar de manhã, de tarde e de noite. Isso só se você for um atleta de muito, muito, muito alto rendimento, você tem um acompanhamento muito forte de fisioterapeutas, de nutricionistas. Mas aquele horário que você tem livre, que você goste principalmente, porque a gente sabe que a atividade física ela tem que ser prazerosa, né? Quanto mais você se sentir bem praticando, você vai continuar naquela prática. Então, se eu poxa, não estou gostando tanto da academia, que eu acho um tipo de exercício muito, muito bom, né? Que a academia, eu acho, poderia dizer que até o melhor, né? É bem completo, você faz, mexe no corpo inteiro, né? Exercita o corpo inteiro. Só que algumas pesquisas demonstram que a evasão da academia é muito grande. Então, algumas pessoas não conseguem, né, se manter na academia por muito tempo. Só que essa mesma pessoa gosta de jogar futebol, gosta do jiu-jitsu, gosta de lutar. E aí, é o que eu digo, se ele gosta de lutar, de jiu-jitsu, vai treinar, conversa com um profissional e ele vai lhe repassar. E aí, a academia ela pode ser uma segunda parte do seu treino. Você vai para melhorar a força, você pode fazer exercício de mobilidade para melhorar a mobilidade, fazer uma caminhada. Mas o exercício, o futebol, o jiu-jitsu, que são esses esportes que talvez você goste mais, um exemplo só, fica sendo como seu principal, vamos dizer assim. Ok. Ainda considerando as perguntas que estão chegando para nós, como você aconselha... Aí já foram tantos conselhos, né? Eu acho que você já respondeu essa pergunta. Como você aconselha as pessoas com os exercícios de baixo impacto? Assim, como eu já tinha falado aqui, eu não vou tentar ser menos repetitivo, mas o exercício de baixo impacto, você pode fazer ele e realmente ele vai lhe dar menos lesões do que um exercício de alto impacto. Mas como todo exercício, a intenção dele é trazer uma melhora. E se você faz aquele mesmo exercício de baixo impacto todo dia e não aumenta esse exercício, você não vai ter melhoras. Então, se você caminha, né, que é um exercício muito prático e fácil, que todo mundo pode fazer, você caminha 1 hora por dia, nos primeiros dias você vai começar a se cansar, você vai ficar meio fadigado, né? Vai sentir dor em alguns músculos da perna, mas chega num certo momento que aquele exercício ele vai ficar meio que acostumado, né? Seu corpo vai se acostumar com aquele exercício. E aí é a hora de você aumentar a intensidade ou aumentar o volume. Ou você aumenta de 1 hora de caminhada por dia para 1 hora e 15, 1 hora e meia de caminhada. Eu estou aumentando muito, né? Pode ser que a pessoa faça meia hora só e aí aumenta 45 minutos, algo do tipo. E se você, poxa, estou caminhando e não estou sentindo mais nada, aí você já começa a correr, né? Vê se está com alguma dor nas articulações de joelho, vê com o fisioterapeuta, e aí você começa a aumentar e tenta aumentar a intensidade. E como eu sempre digo, né, o conselho que eu dou sempre, a melhor pessoa para fazer esse controle de carga de treinamento é o profissional da educação física, com certeza. Ô Bruno, quais os maiores desafios para a prática do exercício físico? Os maiores desafios... eu acho que isso aí é relativo de cada um, sabe? Eu acho que, eu como atleta gosto muito de praticar atividade física e tem outras pessoas que quando
procuram academia, procuram alguma coisa, sempre está tentando se encontrar em algum esporte e nunca se encontram. Só que aí a dica que eu dou para melhorar esse desafio é fazer o que gosta. Então, eu participava de um projeto que se chamava Hiperdia, que era lá perto da Federal, num posto de saúde, hipertensão e dia de diabetes, e a gente trabalhava multidisciplinarmente com alunas da enfermagem, alunas e alunas da enfermagem e alunos também da nutrição. E a maior indicação que a gente dava é para a pessoa fazer o que ela gosta, né? Porque isso é a maior motivação que ela vai ter. Então, se a pessoa gosta de dançar, e aí é uma forma que ela tem de se movimentar. Ela vai superar esse desafio dessa forma. Ele vai botar lá um vídeo no YouTube de um grupo de dança, ou de uma dança, de um tipo de dança, e ela vai começar a dançar, e aquilo ali vai ficar prazeroso para ela, no caso, se ela gostar de dança, né? Se ela gosta de correr, que ela procure um profissional e comece a correr, sabe, professor? Então, se você gosta de academia, você vai começar. Eu acho que o desafio é esse, é você tentar se encontrar no exercício físico, entender que exercício físico não é só academia, não é só funcional na praia, são exercícios muito bons, de verdade. Eu considero os melhores exercícios assim, são muito completos, funcional, academia, mas se você tiver um profissional para fazer esse cálculo certinho de atividade física, descanso, qualquer atividade física, né, qualquer exercício físico pode trazer benefícios, vai trazer, no caso, benefícios para você. Bruno, aproveitando o ensejo e a sua visão de estudante de educação física, a educação física ela pode ser vista como uma prática, ela é uma prática inclusiva, né? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão da educação física como prática inclusiva? Então, professor, eu acredito que até alguns amigos meus que estejam acompanhando aí a live, a gente faz parte de um projeto que se chama PRONID, na Universidade Federal de Pernambuco, e é um projeto que trabalha com pessoas com deficiência, a maioria são pessoas com deficiência intelectual, e a gente vê que realmente, né, essas pessoas elas necessitam muito, né, do nosso auxílio, e não vou dizer que é fácil a gente trabalhar de forma inclusiva. É algo que demanda, né, você ter uma visão diferente, demanda você se preparar um pouco, mas tudo isso, né, traz muitos benefícios tanto para o aluno quanto para você. Quando você vê que um aluno seu, né, que não participava das aulas está podendo participar, que um aluno seu que tem uma possível deficiência física, intelectual, está podendo participar, está se sentindo presente na aula, né? Então, isso é muito gratificante. E tem várias formas da gente fazer isso, né? Uma das formas que a gente utiliza é trabalhando com materiais alternativos. Então, lá a gente tem aula de atletismo, de natação. A gente sabe que nem sempre a gente vai ter materiais na escola, no chão da escola, ou trabalhando em algum projeto. Nem sempre a gente vai ter materiais. E aí é que a gente entra com os materiais alternativos. Então, se eu tenho um aluno... É um dos desafios, né, da educação física da escola, é a questão dos materiais. E aí é que entra, professor. Você construir seus materiais. E aí o aluno vai ajudar a construir os materiais. Você vai ver os alunos praticando. E aí um aluno que é usuário de cadeira de rodas vai poder participar da criação vamos dizer, vou falar do atletismo aqui, da construção de um peso para arremesso de peso. Então ele constrói junto com os alunos. Depois ele vai arremessar. Eu posso ensinar para o meu aluno que não é usuário de cadeira de rodas, todo o movimento do arremesso de peso rodando, aquele movimento de pé. Mas também existe o movimento paralímpico, né, que tem, inclusive, um campeão pernambucano lá na Universidade Federal de Pernambuco do arremesso de peso, que é usuário de cadeira de rodas. Então, eu posso ensinar o mesmo movimento para os dois, né? Então, vão estar os dois fazendo a mesma atividade, só que de formas diferentes. E isso vai para todos os esportes. Então, se eu pratico vôlei, tem um vôlei sentado, é uma forma. Então, você faz uma rede, ou você constrói, bota uma corda, aí pega uma bola, pode construir a bola é algo mais fácil de conseguir, né? Uma bola de vôlei, uma bola de futebol, quase sempre tem nas escolas, e aí você faz um vôlei sentado com aquele seu aluno usuário de cadeira de rodas. Se você vai fazer uma brincadeira, então você faz uma brincadeira de mão dadas para os alunos que têm alguma deficiência intelectual, que são deficientes intelectuais, e são jogos inclusivos que a gente pode utilizar nas nossas aulas, né? Por exemplo, se eu tenho um aluno cego nas minhas aulas, então eu posso
botar em todos os meus outros alunos que não são cegos uma venda, né? Então, todos os alunos vão estar vendados e vão ver quais são as dificuldades que o nosso aluno tem, que o nosso aluno que é cego tem. E aí vai entrar uma série de pensamentos acerca disso, porque muitos não têm a visão de que no chão não tem a marcação para o cego andar, sabe? E aí, quando você tiver com a venda lá, você nunca parou para pensar nisso, mas quando você tiver com a venda, você vai começar a ver, nossa, como esse chão aqui é difícil de andar, que dificuldade meu aluno, que meu amigo passa, né? Então, a gente passa a fazer os alunos repensarem para construir essa inclusão, porque essa inclusão ela tem que ser algo intrínseco dos alunos. Ela não pode ser algo que tá colocando ele aqui só para ele participar, ele está me colocando aqui dessa forma só para ele participar e tudo bem, ele tá jogando a bola aqui na parede, não está jogando com ninguém, mas ele está participando. Não, ele não está participando. Ele está fazendo de uma forma que talvez não era para ser, era para ele estar fazendo junto com todo mundo, né? E, professor, eu indico também, assim como eu indiquei para a educação física escolar, eu indico 2 materiais, né, que são disponíveis, são cursos aí na internet que a gente pode encontrar. Também do Impulsiona tem um Movimento Paralímpico, que é 40 horas, é muito, muito interessante. Ele traz todo o histórico, né, da inclusão nas aulas de educação física. E tem um que é mais completo para os outros professores, que é da Unicef, junto com Barcelona. Eu não me recordo agora o nome, mas eu posso repassar para o senhor. São 2 cursos de 40 horas que são bem interessantes, assim, para quem quer trabalhar com isso e para quem também não quer, quem quer ter conhecimento, né, sobre a área. Ótimo. Bruno, nós gostaríamos de continuar essa conversa tão fascinante, tão importante, mas infelizmente o tempo não permite, né? Agradecemos a sua honrosa participação, conjuntamente com a professora Graça Lima, né, trazendo informações tão importantes para todos nós. Muito obrigado e aguarde que provavelmente teremos outros convites. Queremos suas considerações finais. Sim. Desculpa, professor. Eu só quero agradecer imensamente a seu convite. Agradecer a Kelly também, que fez esse meio termo, né? Tia Ângela e Júnior, que devem estar acompanhando aí. São uma família abençoada, sempre estão me ajudando e só tenho a agradecer. Acho que quando a gente conversa aqui, a gente está elevando a educação física, né? É uma área que, mesmo que a gente pense que já está meio batida, ela precisa ser conversada. É uma área que ela é prevenção, né? Ela não é o tratamento de alguma doença, que seja, ela é a prevenção. Então, quando a gente conversa sobre, a gente está prevenindo que aconteça coisas. A gente está prevendo que vai acontecer boas e prevenindo que aconteça coisas ruins no futuro. Maravilha. Queremos agradecer a todos que participaram conosco dessa live e dizer que aqueles que perderam terão a oportunidade de assistir nos stories até amanhã e também estaremos disponibilizando no nosso canal no YouTube e aguardando a todos na próxima quarta-feira aqui ao vivo em nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Estaremos novamente debatendo, discutindo, conversando um tema, sem sombra de dúvida, importante para toda a sociedade. Muito obrigado a todos, gratidão, uma excelente noite.